Damos as boas-vindas a vocês que, neste domingo, escolheram estar conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, promovido pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nós continuamos hoje e até o final de dezembro com o estudo sobre o texto maravilhoso do profeta Isaías. E que o Senhor nos abençoe nesse dia, enquanto nós nos dedicamos a aprender um pouquinho mais da sua palavra. O tema que nós vamos usar hoje é: Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. No trimestre passado, nós tivemos a oportunidade de estudar a respeito dos atributos divinos, ou seja, as qualidades inerentes ao ser de Deus. E entre esses atributos estão exatamente a sua justiça e a sua misericórdia. Nós vimos que a justiça de Deus é bem diferente da justiça dos homens, porque a justiça dos homens se baseia principalmente naquele princípio da retribuição e do mérito também. A justiça de Deus, ela é inteiramente baseada na graça. E por essa graça, ele nos concede bênçãos que nós não merecemos. Ao mesmo tempo, por sua misericórdia, ele deixa de aplicar sobre nós as penalidades ou os castigos que nós merecemos pela nossa conduta. O profeta Isaías, em muitas ocasiões, fala a respeito desses atributos de Deus especificamente. Porém, eu acredito que de tudo aquilo que nós já estudamos, desde a primeira lição até aqui, ficou claro que a condição para que o Senhor aplique sobre nós a sua graça e a sua misericórdia é que nós nos voltemos para Ele de todo o coração. Do contrário, a expectativa é de julgamento e de condenação. O texto com o qual nós vamos iniciar o estudo de hoje está lá no capítulo 26 do livro de Isaías. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Nós vamos ler os versos 1 a 8 que dizem o seguinte: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. O profeta escreve dessa maneira porque ele acredita que o Senhor conquista uma vitória plena e final para o povo que confia nele. Existe uma promessa de que Deus jamais abandonará o seu povo e que aqueles que são alcançados por sua graça terão os seus anseios atendidos. Embora os sofrimentos do presente muitas vezes pareçam fortes demais, demasiados, e cheguem até a gerar desânimo, Deus, por sua graça e misericórdia, há de trazer a paz, a prosperidade e a salvação para todo o seu povo. Nós não sabemos exatamente em que época foi escrito esse capítulo 26 de Isaías. O tema parece estar intimamente ligado aos capítulos seguintes. Se ele foi escrito na mesma época,
Então seria a primeira parte do reinado de Ezequias no reino de Judá. Esse foi um período de prosperidade para o povo, de grandes realizações, mas ao mesmo tempo também foi um período de grandes ameaças, de modo especial por causa da invasão dos assírios naquela região. O rei Acais, que era o pai de Ezequias, tinha se rendido e se tornado tutelado pelos assírios. Então, àquela altura, o reino de Judá era como se fosse um vassalo dos assírios. Mas isso custou um preço muito alto. O templo do Senhor foi saqueado e muitos dos seus tesouros foram entregues aos inimigos. Os nobres e os ricos do reino de Judá tiveram de enviar presentes valiosos para que os assírios desistissem de atacá-los. Além disso, o rei Acais tornou-se explicitamente idólatra e ele até mesmo assumiu aquelas divindades pagãs que eram adoradas pelos assírios. Nós já vimos que o rei Ezequias agiu de um modo bem diferente, porque ele era um homem que temia o Senhor e ele, portanto, não se sujeitou ao exército inimigo, assim como seu pai havia feito. Porém, ele cogitou fazer uma aliança com os egípcios para que juntos eles lutassem contra a Assíria. A mensagem de Isaías chegou aos ouvidos de Ezequias nessa hora, de grandes desafios para o povo de Judá e, de modo especial, para o próprio rei. As promessas do Senhor são de que o rei não precisa da ajuda dos egípcios. Na verdade, nem pode contar com ela. Quem vai lutar pelo povo de Judá é o Senhor. O profeta exaltou a grandeza e o poder de Deus sobre as nações e sobre a história. A leitura desses capítulos, a partir do capítulo 26, nos leva a conhecer a justiça e a misericórdia de Deus como jamais antes fora demonstrada. Deus tem poder sobre a vida e a morte. Ele tem poder sobre os homens e as circunstâncias. Ele tem poder sobre a história. O seu povo jamais deveria temer, porque deveria saber que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele comanda tudo para a glória do seu nome. O texto que nós lemos é uma canção. Ela está escrita em forma de cântico. E essa canção expressa a plena confiança do profeta em Deus, Yahvé. A canção foi composta para ser entoada por toda a terra de Judá e não apenas lá em Jerusalém. O texto inicia com a expressão naquele dia. Que dia é esse? Esse dia certamente é uma referência ao dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é uma expressão muito utilizada, não apenas por Isaías, mas por vários outros profetas. E os israelitas esperavam esse dia do Senhor. Mas como é que eles esperavam esse dia? Eles esperavam como viesse um dia de vitória, um dia de conquista, de prosperidade, um dia de libertação. Só que, de modo geral, os profetas falavam desse dia de um modo diferente. Eles falavam dele como um dia de juízo, ou seja, um dia de julgamento. De fato, o dia do Senhor vai trazer bênçãos, mas para quem? Para os fiéis, para aqueles que permanecerem nos caminhos do Senhor. Mas para os infiéis, os incrédulos, os rebeldes, os omissos, o dia do Senhor será um dia de escuridão e de castigo, assim como nós lemos em Amós, capítulo 5, verso 18. Ai dos que desejam o dia do Senhor.
Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Isaías não escondeu essa realidade, como nós vemos especialmente a partir do verso 20 desse mesmo capítulo. Mas, como nós já dissemos, esse cântico, ele é especialmente um cântico de confiança em Deus, no Deus que vai trazer a salvação ao seu povo. Essa salvação vai ser uma verdadeira muralha de defesa da cidade forte com que Deus vai presentear os seus filhos. Essa cidade forte está diretamente em contraste com a cidade dominada e sitiada mencionada no capítulo 24, do qual nós vamos ler os versos 10 a 12. A cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo o riso desapareceu, a alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. Essa é uma descrição da Jerusalém devastada após a invasão dos babilônios, prevista muitos anos antes, por Isaías. A razão é que o povo não se arrependeu dos seus pecados e continuou a se afastar dos caminhos do Senhor. O desejo do Senhor era construir uma nova cidade, indevassável, indestrutível para o seu povo. Essa cidade seria a morada de uma nova nação, onde a justiça reinaria e as portas estariam sempre abertas. Isaías fala da ação do Senhor de conservar em paz aqueles que nele confiam. Há um significado aqui de paz social e também de paz política. Uma paz que Deus mesmo iria providenciar. Mas essa paz que o Senhor traz, ela vai além. Ela também é uma paz pessoal, pois ela vai ser aplicada àqueles que mantêm o seu propósito firme porque confiam no Senhor. Não se trata apenas de uma paz fruto de tratados e acordos. O seu responsável é o próprio Deus. Isaías já havia falado a respeito de Yahvé como aquele que derrota a morte, que enxuga as lágrimas e em quem o seu povo pode confiar incondicionalmente. O desafio que o profeta deixa para os seus contemporâneos é o de que vale a pena confiar no Senhor. Esse apelo é repetido diversas vezes em seu livro. Podemos confiar em Deus porque Ele é uma rocha eterna. A figura da rocha aponta para a sólida confiabilidade do Senhor. O profeta continua falando que Deus derruba aqueles que estão no alto da cidade elevada e os abate até o chão. Essa é uma figura para a soberba daqueles que não se arrependem e que continuam resistindo aos apelos de Deus por meio dos seus profetas. Muitos ainda confiavam que as muralhas de Jerusalém e a sua posição elevada sobre os montes protegeriam a cidade dos ataques dos inimigos. Com isso, eles passavam a confiar nas suas próprias estratégias, na sua própria força e posição, em vez de entregar a sua segurança a Deus. Em contraste com esses rebeldes, o profeta fala a respeito dos justos, aqueles cujos caminhos são planos. Por quê? Porque eles tiveram as suas veredas aplanadas pelo Senhor. Esses podem esperar tranquilos pelo dia do Senhor, pelo juízo de Yahvé, pois eles sabem que estão seguros nas mãos de Deus, o único que tem poder para guardá-los do mal e das calamidades. Vamos dar uma olhada aqui nos versos 20 e 21 desse mesmo capítulo. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas,
Escondam-se por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. O juízo de Deus é certo e eficaz contra todos os que o rejeitam. Mais uma vez, precisamos aqui ressaltar que o povo de Deus não é formado pela descendência de Abraão, por meio de Isaac e de Jacó, mas por pessoas que ouvem e obedecem aos mandamentos dele. Jesus certa vez falou a esse respeito e ele disse assim, lá em Mateus capítulo 3, versículo 9, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. A justiça de Deus será revelada em juízo, mas também em graça. Em juízo, para aqueles que desobedecem, mesmo sendo filhos de Abraão, mas em misericórdia e graça sobre aqueles que se arrependem e que se submetem a ele, sejam eles judeus ou gentios. Os capítulos 28 a 30 de Isaías ressaltam o juízo de Deus sobre as nações, mas começando pelo próprio povo chamado povo de Deus. Isaías fala em nome de Yahvé contra os bêbados de Efraim, que representam aqui o reino do norte, cuja coroa será pisada pelo invasor enviado pelo Senhor. Porém, mais uma vez ele ressalta que existe um remanescente fiel, um restante do povo que não se rende ao inimigo, cuja coroa de glória será o próprio Senhor. Mas não é somente contra Samaria que o profeta investe. Os habitantes de Jerusalém também hão de provar a ira do Senhor, se não se arrependerem. A figura de bêbados que cambaleiam e que não conseguem nem ficar de pé é aqui mais uma vez usada. O profeta fala dos sacerdotes e dos falsos profetas, que tropeçam nas suas más ações e no desvirtuamento de suas funções, da sua missão, levando o povo a pecar. É nesse contexto que aparecem as palavras impressionantes do verso 16 em diante, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. A confiança em coisas erradas não se sustenta por muito tempo. A pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, com certeza refere-se ao Messias e à sua mensagem. Quem crer nessa mensagem nunca será abalado, mas quem a rejeitar vai ser esmagado por ela. A mensagem do Messias é sempre desafiadora e exige uma resposta prática. Ele oferece a salvação a todo aquele que crê, uma salvação poderosa como ninguém mais pode oferecer, mas ela precisa ser aceita para surtir efeito. O profeta ressalta ainda a hipocrisia e a cegueira espiritual de Jerusalém. Observe os versos 13 e 14 do capítulo 29. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. O povo oferecia uma adoração ritualmente correta, mas isso ofendia profundamente a Deus, pois não havia um compromisso com ele. Os mandamentos do Senhor eram ignorados e os mandamentos de homens eram mais respeitados. O coração daquele povo estava longe de Deus, embora os seus lábios pronunciassem palavras supostamente de louvor a ele. Ainda assim, o Senhor não se esqueceu e nem desprezou o seu povo. Ele colocou na boca do profeta palavras de consolação para Jerusalém e Judá. Palavras que só podem vir de um Deus paciente e disposto a perdoar. No capítulo 30, a partir do verso 18, nós temos um exemplo dessa atitude do Senhor. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês e, ouvindo, lhe responderá. O povo de Deus o havia abandonado para abraçar uma falsa segurança, uma falsa salvação, baseada na confiança humana. Mas, no momento certo, ele se levanta para oferecer algo melhor. Uma salvação verdadeira, baseada nos atributos dele mesmo, do próprio Deus, especialmente a sua justiça e a sua misericórdia. Quando o povo clamar ao Senhor com sinceridade e submissão, ele vai ouvir e atender a sua oração, compadecendo-se da situação espiritual degradada deles. O Deus de justiça e misericórdia que é apresentado por Isaías continua estendendo as mãos todos os dias para aqueles que se dispõem a abandonar os seus pecados e a buscá-lo de todo o coração. Não era apenas o povo de Judá, no tempo de Isaías, que precisava ouvir essa mensagem. Hoje em dia, ainda temos pessoas que imaginam que podem alcançar o favor de Deus por meio de rituais e de oferendas vazias. Deus não deseja os nossos rituais ocos, as nossas ofertas destituídas de compaixão. O que ele deseja de fato é a nossa vida no seu altar, em adoração verdadeira. Assim como o povo de Judá agia, né, daquela maneira desregrada, e era alvo dessa promessa de Deus ou desse convite de Deus, nós também somos alvos das promessas do Senhor. Ele ouve a nossa oração quando nos voltamos para Ele de todo o coração. Também existe pessoas que imaginam que basta ignorar as palavras do Senhor e seguir o seu próprio caminho para ficar livre dele. Voltar as costas para Deus é um perigo muito grande. Sabemos que Ele é paciente, mas até mesmo a paciência de Deus tem limites. Jamais devemos imitar os infiéis de Judá, para quem foram dirigidas as palavras de Isaías no capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Que cena triste.
convidados a descansar no Senhor, o convite foi recusado. Mas a história pode ser diferente comigo e com você, porque basta aceitar esse convite maravilhoso do Senhor para experimentar descanso e salvação. Basta confiar no Senhor para experimentar a tranquilidade e a força que vem dele. Basta entender que a sua justiça é baseada em graça e misericórdia para experimentarmos a maravilhosa comunhão com ele. Deus é apresentado por Isaías de uma forma que não deixa dúvidas a respeito do seu caráter. Por isso, o livro desse profeta é tão precioso para orientar a nossa caminhada. No próximo domingo, nós vamos estudar mais um pouco sobre as palavras de Isaías. O nosso tema será a visão do estabelecimento do reino do Messias. Então, até lá, que Deus nos abençoe e nos dê um domingo cheio da sua graça.